Você sabe onde Jesus está quando tudo parece dar errado? Fique comigo, eu tenho uma mensagem para você. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 14, 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Irmãos, dá para aprender muita coisa nessa pequena mensagem. Apesar de os discípulos estarem respeitando a ordem de Jesus, que era atravessar, no meio do caminho teve uma tempestade. Só que Pedro aproveita a oportunidade para andar sobre as águas. E isso é muito, muito importante, porque quando a gente está acomodado dentro do barco, num lugar seguro, a gente não vive milagres, não vive coisas extraordinárias, mas precisamos de um plano. Qual é esse plano? O plano A, o único plano: escutar a palavra do Senhor. Pedro aprendeu isso lá na pesca, quando ele passou a noite inteira sem pescar nada. Jesus entra no seu barco, ministra uma palavra, depois fala assim: Pedro, leva o seu barco mais para frente que você vai pegar peixe. E ele fala assim: Senhor, eu estou cansado, mas pela tua palavra eu vou. E ele vai lá e pega uma grande quantidade de peixes. Então o segredo está na palavra do Senhor. Veja que Pedro, primeiramente ele fala assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Então, se é para me fazer alguma coisa, um propósito, um chamado, alguma coisa que eu preciso fazer, Senhor, me manda aí. Porque debaixo da tua palavra eu tenho proteção, eu tenho segurança. Então espere a confirmação do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo muito aqui é que quando a gente se sente fraco, quando a gente está desanimado, Jesus imediatamente ele estende a mão a Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro estava indo em direção a Jesus, porém, por causa das circunstâncias, ele começa a afundar, mas Jesus estendeu a mão. Ou seja, Pedro não estava perto de Jesus, mas Jesus sempre está perto de cada um de nós. E quando a gente mais precisa, ele nos estende a mão, nos coloca em lugar seguro e nos ensina como fazer. Porque se a gente não dependesse dele, a gente não ia precisar dele, a gente poderia fazer tudo sozinho, mas nós somos totalmente dependentes dele. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, aí que eu sou forte, porque eu tenho a força de Cristo. Irmão, então fique com essa mensagem, nunca se esqueça que Jesus sempre está do teu lado para te estender a mão. Amém?